agora vamos falar sobre direito, tá, gente? Hoje eu estou recebendo a nossa advogada, doutora Joeslane Mello. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre direitos previdenciários, que é um assunto que eu sei que vocês gostam muito e sempre estão aqui tirando dúvidas. O assunto de hoje será sobre aposentadoria e tempo de contribuição no INSS. E aí você vai mandar sua dúvida, daqui a pouquinho já pode ir fazendo sua pergunta no nosso WhatsApp, 981733660, 981733660. Então pode mandar, a Joeslane já está aqui, né, Joeslane? Bom dia, mulher! Toda maravilhosa. Bom dia, Marília, tudo bem? Tá ficando mais morena ou impressão minha? Tô deixando cair o loiro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças, né? Que mudanças acontecem agora, a partir deste ano? Quando se fala na questão de aposentadoria, Jô? Então, desde 2019, Marília, a gente sofreu com a reforma da Previdência, né? Com a emenda 103. E essa emenda 103, ela previu algumas regras de transição. E essas regras de transição, ao longo dos anos, a gente vai perceber algumas alterações na aposentadoria, principalmente para a mulher. Por exemplo, a aposentadoria por idade para a mulher, ela começou aos 60, era aos 60 anos, 60, né? Já mudou. E foi aumentando aos pouquinhos. Cada ano que se passava, desde 2019, foi se acrescentando 6 meses. Então, em 2019 era 60 anos, 2020, 60 anos e meio, 2021, 61 e em 2023 chegou a idade final, 62. Que é os 62 anos. Minha gente, então, sabe o que eu tô para achando, Jô? Esse negócio de ficar aumentando todo ano, gente, é porque a gente se cuida tanto, né? Que o povo olha assim pra gente e vai... Ah, essa pessoa aí, ela tem como trabalhar bastante. É porque nós estamos jovens, brincando. Que a gente fica jovem, né? A gente vai envelhecendo, mas ficamos jovem, então... Eu acho que eles estão pensando isso, deve ser, né? Eu tô brincando. Todo porque, ano a vai redução aumentando, né? Essa redução que a gente teve sempre foi justificada pela dupla jornada que a gente tem, a tripla até, né? Porque a gente é mãe, mulher, empresária, advogada, secretária do lar. A gente acaba sendo tantas coisas ao mesmo tempo que se justificava a redução da idade. E também pela expectativa de vida da mulher, que também é um pouco menor. E então, na aposentadoria por idade, a gente teve esse acréscimo de 6 meses. Encerra, próximo ano, gente, não vai aumentar mais, vai continuar sendo 62 anos de agora em diante, se não houver alterações. E também na aposentadoria por tempo de contribuição, aí teve a alteração tanto para homem quanto para mulher. Homem aumentou também a idade, não foi isso? Não, a idade do homem nunca mudou, continuou 65 anos. E parou. Desde 2019 não houve alteração na idade do homem e continuou 65. Agora, na regra de contribuição, porque a gente antigamente tinha uma regra de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Essa regra, essa regrinha de aposentadoria, ela não existe mais, certo? O que existe para ela é uma regra de transição. No lugar dela, substituiu-se e a gente colocou uma regra de pontos. Como é essa regra de pontos, Joeslane? É uma regra que diz assim, olha, agora para você se aposentar e não se aposentar por idade, você vai ter que somar a sua idade com a quantidade do tempo de contribuição. Exatamente, você contribuiu. E você vai ter que ter uma soma de pontos. Certo. Hoje em dia, em 2022, por exemplo, para que a mulher se aposentasse, ela precisava ter 89 pontos, com um mínimo de 30 anos de contribuição. Então, eu precisava ter 30 anos de contribuição, no mínimo, mais a idade suficiente para me aposentar. Digamos, 30 mais 59. Quando virou a chavezinha 2022 para 2023, aumentou-se um ponto. Então, em 2023, a mulher precisa de 90 pontos e o homem também aumentou. Antes precisava de 99, hoje precisa de 100. E em 2024, Marília, como é que vai ser? Mulher precisa de 91, homem precisa de 101. Até que o homem complete 105 pontos, aí para, não cresce mais. E a mulher complete 100 pontos, que é quando ela também vai parar. Ok, vamos lá. Pessoas aí que não estão contribuindo de jeito nenhum com o INSS, como é que elas vão conseguir se aposentar se elas não estão contribuindo? Como é que vai fazer? Então, essas pessoas que não estiverem contribuindo, Marília, é muito importante que elas pensem de duas formas, tá? Doutora, eu já contribuí há muito tempo, eu posso me aposentar? Aí eu vou dizer, se você contribuiu há muito tempo, mas você contribuiu, por exemplo, por 15 anos, certo? Digamos que eu contribuí por 15 anos e nesse ano, Joeslane, eu sou mulher
e completei a idade. 62 anos. Completei 60. Eu não vou nem colocar esse exemplo. Eu vou falar de um homem. Por quê? Porque se a mulher completou 62 esse ano, ela tinha 61 anos e meio no passado. Então, ela conseguiria se aposentar no passado. Mas eu vou colocar um homem para evitar a complicação. Um homem completou 65 anos esse ano. Certo. Aí ele disse, mas no passado eu já contribuí 15 anos. Mas faz, doutora, mais de 20 anos que eu não contribuo. Eu posso me aposentar? Pode. Se você já contribuiu 15 anos há muito tempo, você já teve 15 anos de contribuição e nesse ano você completa 65 anos, você pode sim se aposentar. Porque o requisito de contribuição e idade, eles não precisam ser contemporâneos, eles não precisam ser concomitantes, certo? Agora, doutor, eu nunca contribuí. Se você nunca contribuiu, aí você realmente não vai poder se aposentar. O que você vai ter direito é a um benefício chamado BPC ou LOAS, que é aquele que a gente tanto fala, né, Marília? Que é um benefício para quem não contribui, mas tem uma vida financeira difícil, né? Quem tem uma dificuldade financeira e tem uma vida financeira dificultosa, aí essas pessoas sim podem passar por uma avaliação social e o INSS pode conceder. Quando eu digo pode, gente, é porque o INSS ele vai avaliar a situação financeira do grupo familiar para poder conceder o benefício. Às vezes não tem nem condição, né? De estar contribuindo. Você vai contribuir, você já tira ali, sei lá, da feirinha que você vai fazer. Né? Às vezes quem não tem renda. Comer, gente, às vezes nem tem condição, né? Bora lá. Tem uma pergunta já aqui. Sou enfermeira e tenho 37 de contribuição. Sou funcionária pública e tenho um valor de gratificação. Tem como eu me aposentar e receber esse dinheiro integral? Olha só, preciso ver teu contra-cheque para saber disso. O que é que acontece? E saber qual é o regime que você contribui. Não sei se é INSS, né? A gente tem que ver qual é o regime próprio. Para que uma gratificação ela incorpore na tua aposentadoria, eu preciso contribuir em cima dessa gratificação. Então, eu preciso saber se existe contribuição em cima da gratificação ou só em cima do teu soldo, do teu salário, certo? Então, antes de responder isso, eu preciso saber em cima de que você está contribuindo. E me diz uma coisa, no caso de uma pessoa que é MEI, né? Como ela pode proceder nessa questão da contribuição? Tem como ela proceder? Sim. O MEI, Marília, ele tem uma redução de alíquota, né? O MEI, qual é o intuito de se fazer o MEI? Quando antes de se ter esse interesse todo pelo MEI, as pessoas, né, se familiarizarem tanto com o MEI, muita gente era informal. Então, o governo deixava de arrecadar e essas pessoas elas ficavam desamparadas, porque elas não podiam se aposentar no final. Elas eram, por exemplo, tinha muitos vendedores, camelôs, por exemplo. E essas pessoas, no final das contas, elas ficavam sem aposentadoria, muitas vezes não preenchiam os requisitos do LOAS e ficavam sem ter nada no final da vida. Adoeciam, não tinham como receber nenhum benefício. E então, pensando nisso, foi que o legislativo, né, ele refletiu. O que é que ele disse? Ele disse assim, olha, vamos facilitar o pagamento das contribuições, vamos reduzir a alíquota. Ao invés de pagar 20% como contribuinte individual, o MEI ele vai pagar 5%. Agora, a condição é que o MEI ele só paga em cima de um salário mínimo. Certo. Então, ele paga 5% em cima do salário mínimo e tem direito aos benefícios previdenciários, certo? Todo MEI, ele tem por obrigação pagar o INSS. Ele pode estar inadimplente com as obrigações dele, mas para que o MEI funcione e esteja adimplente com suas obrigações, ele tem como obrigação pagar o valor de 5% em cima do salário mínimo, que é justamente o pagamento dessa contribuição previdenciária. Se a pessoa já contribui, né, porque trabalha em alguma repartição, alguma empresa, né, se ela já contribui, mas aí ela tem um MEI também. E aí, ela tem que contribuir nos dois? Ou ela tem que contribuir só em um? Ela paga os dois e aí ela pode se aposentar pelos dois? Não é que ela vai se aposentar pelos dois, mas ela vai somar as duas contribuições para se aposentar. E já junta uma coisa com a outra, né? Já dá uma melhoradinha lá na frente. Aumenta o valor da aposentadoria. Maravilha. Vamos lá, tem pergunta no telão, é isso, Jade? Bora lá. Tem como eu receber auxílio-desemprego e ter MEI ao mesmo tempo?
E aí? O auxílio-desemprego, ela tem o MEI? Tem como? O nome já está falando, auxílio-desemprego. A partir do momento que você está desempregado, você recebe o auxílio. Se você tiver uma atividade, você não vai receber o auxílio-desemprego, tá? A partir do momento que se constatar no teu nome algum tipo de atividade laborativa, seja ela de iniciativa própria, né, como uma empresa, seja um emprego formal, carteira assinada, aí você vai ter o seguro-desemprego suspenso. Suspenso. Então, tipo, você tem um MEI, certo? E aí você está no trabalho, você foi dispensada, digamos assim, e ela não tem direito, porque ela tem um MEI. Porque ela tem uma fonte de renda. E se ela não tiver a fonte de renda? Eu vou dar um exemplo. Se tiver um MEI só porque tem muita gente que abre o MEI, mas por abrir mesmo, ou para tentar botar alguma coisa. Pronto. Não sei que ela tem que provar que ela realmente está tendo uma fonte de renda ali. Sim, tem que ter uma fonte de renda. E geralmente, quando você tem um MEI que está ativo, né, que está tendo, você tem contribuições, você tem pagamento de impostos, você tem geralmente um contador que te ajuda às vezes a desenvolver esse pagamento de contribuições. Sim. Então, se existir atividade, então vou até me corrigir, se existir atividade, você não vai receber o seguro-desemprego porque você tem um retorno financeiro daquela atividade. Maravilha. E em que situação, vamos lá, é possível a gente pedir aí uma revisão quando acontece essa aposentadoria por invalidez? Na questão de aposentar por invalidez, como seria? Olha só, essa aposentadoria por invalidez é muito interessante e um tipo de revisão que muita gente não, me procura, muita gente não entende até, não sabe disso. Mas quem se aposenta por invalidez, Marília, tem direito a um benefício quando ele passa a ter a necessidade de um acompanhamento permanente. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma doença, um exemplo, João, ele adoeceu, ficou bastante doente e ele teve que se aposentar por invalidez, certo? Digamos que ele tinha uma fibromialgia, vou dar um exemplo. E em razão da fibromialgia, ele veio a se aposentar, certo? Se aposentou. Anos depois, essa fibromialgia atacou ele de tal forma que impossibilitou ele de andar. Então, desde então, ele precisa da ajuda de uma terceira pessoa para caminhar, ele tem dificuldade nos braços, então para se vestir ele precisa de alguém, às vezes para se alimentar. Então, vocês percebem que ele tem uma dependência permanente de uma terceira pessoa. Nesses casos, de João, no exemplo de João, em que alguém precisa de uma terceira pessoa de forma permanente, aí essas pessoas têm direito a um acréscimo na aposentadoria por invalidez de 25%. Pessoas que têm, por exemplo, filhos com deficiência, como é que faz nesse caso? Ela pode se aposentar também? Aposentar o filho? Não, os filhos, não, os filhos que tiverem a deficiência, se forem de uma família carente, eles podem sim receber um benefício assistencial se forem de família carente. Aí a gente volta para aquela história do BPC. O que existe hoje em dia, que muita gente fala, mas é algo que ainda não tem legislação, o que a gente tem é jurisprudência, e a jurisprudência escassa. O que é jurisprudência, gente? É assim, um juiz julgou dessa forma, mas é algo bem escasso e que a gente não pode dizer assim com propriedade se vai dar certo ou não, porque não é algo consolidado. É uma coisa chamada auxílio-doença parental. O que é isso? Eu trabalho e eu tenho um filho com deficiência que precisa da minha ajuda, certo? Então eu tenho que parar o trabalho para acompanhar o tratamento médico dele ou para ficar na internação com ele, porque ele está internado há 30 dias, por mais de 15 dias. Ele precisa de mim por mais de 15 dias, que é o requisito do auxílio-doença. Então, eu, como mãe, posso me afastar do trabalho para ficar com meu filho. Isso se chama auxílio-doença parental. Mas lembrando, está na lei? Não está. Mas existe uma previsão jurisprudencial, bem escassa, tá certo? Então é algo que a gente está assim garimpando ainda. Não é algo que a gente tem como certo. Vamos dar entrada e vai dar certo, é certeza. Não é. Mas é algo que a gente está garimpando, Marília. Maravilha. É o bem inicial. Temos um áudio, não é isso? Vamos lá, solta aí.
Não estamos escutando, não. Vamos lá. Bom dia, doutora. Eu tenho 59 anos. Contribuí pouco com o INSS porque não fui aquela pessoa que teve muita sorte de arrumar emprego de carteira assinada. E de lá para cá eu venho trabalhando só assim, só fazendo bico, né? Nunca mais assinei minha carteira. Eu gostaria de saber se eu tenho como me aposentar, se é por idade, se eu tenho que me aposentar pelo tempo de serviço, se eu tenho direito à minha aposentadoria. Você me disse que trabalhou pouco, mas não me disse quanto pouco foi. Se esse pouco foi menos que 15 anos, mesmo que você complete a idade, você não vai conseguir se aposentar, tá? Porque para se aposentar por idade, o mínimo que eu preciso é de 15 anos. Aí você disse, eu posso me aposentar por tempo? O tempo mínimo de aposentadoria é 15 anos, que é a aposentadoria por idade. Então, se você não consegue se aposentar por idade, por tempo, que é a regra dos pontos hoje em dia, você também não vai conseguir. Qual é o meu conselho? Se você quer se aposentar, volta a contribuir. Você tem ainda 3 anos até os 62. Eu não sei quanto tempo você contribuiu. É interessante você conversar com o advogado até para planejar a tua aposentadoria, certo? Para saber quanto tempo você tem de contribuição, quanto tempo falta para você contribuir, mesmo que você faça uma contribuição menor. Vou te dar um exemplo. Eu não sei o que é que você faz, o que é que você trabalha, nem com que seu esposo trabalha, quem é que mora com você na casa, mas existe uma contribuição reduzida de 5%, que é para o segurado facultativo de baixa renda. Quem são esses segurados facultativos de baixa renda, doutora? Segurado facultativo de baixa renda é aquele que não tem uma profissão, certo? Ou seja, ele tem a faculdade, ele pode ou não pode contribuir. Ele contribui porque ele quer, por isso que ele é facultativo. E de baixa renda é porque no grupo familiar, se eu somar todo mundo que mora na casa com ele, todo mundo da família dele, tem no máximo 2 salários mínimos. Ele não pode ter renda e o grupo todo somado tem no máximo 2 salários. Então, se você obedecer esses requisitos, você pode fazer uma contribuição reduzida, assim como o MEI, e pagar apenas 5% de salário mínimo e ter direito à aposentadoria. Conversa com um advogado, porque ele pode te instruir e você pode começar a pagar um valor baixinho para ter direito a uma aposentadoria no futuro. Maravilha. Vamos lá, tem telão aqui? Vem lá. Vem aqui, ó. Bora lá. Mais uma pergunta. Olá, bom dia. Eu paguei o INSS pelo Bolsa Família durante 5 anos, pois hoje não estou pagando mais. Hoje tenho 60 anos, posso voltar a pagar para ter direito? Ela tem 60 anos, pagou por 5. E aí? Tem como ela voltar para pagar, para ter o direito? Porque seria só com 15 anos, no caso? Porque ela já tem 60, né? É, assim, você não tem idade para começar a pagar o INSS. Ela pode pagar a qualquer momento. Mas é interessante que ela me diga o porquê ela quer começar a pagar. Ela quer começar a pagar para receber o benefício de aposentadoria por idade, por exemplo? Daqui a 2 anos, por exemplo, não é isso? É, se for por idade, eu tenho que lembrar que se ela só tem 5 anos pagos, ela vai ter que pagar mais 10. Então, ela vai ter que ela tem 60, ela vai ter que pagar até os 70. Até os 70. É, ela vai ter que pagar até os 70 anos. Então, assim, é bom conversar sempre com o advogado antes de começar a pagar, certo? E também entender o que é, porque você vai precisar explicar para ele o que é que você quer. Doutor, eu quero começar a pagar para receber os 62. O advogado vai te dizer se pode ou se não pode. Agora ela pagava com Bolsa Família, né? Muitas vezes isso acontece no baixa renda, né? E aí, por conta da renda, como é que faz? Muitas vezes é no baixa renda. Pessoas que pagam com o Bolsa Família, é muito possível que tenham direito ao BPC quando completar os 65 anos de idade. Por isso que eu digo para procurar um advogado, Marília, porque às vezes a pessoa que está vendo isso daí, o advogado quando vai analisar, ele diz assim, olha, você só vai se aposentar aqui aos 70 anos, mas aos 65 você tem direito a um BPC, porque tua condição financeira permite isso. Certo. Cabe ao cliente decidir se vai querer esperar os 70 para receber a aposentadoria, já que tem 13º, e é uma certeza, ou se ele vai querer esperar os 65 para ver a avaliação, porque o BPC, o LOAS,
ele é um benefício que a gente nunca pode garantir ao cliente que vai dar certo. Porque ele depende de uma avaliação que é subjetiva. Ele depende que o INSS avalie você e diga que sua situação financeira é precária. E ele depende que, se o INSS negar, a justiça, ela entenda dessa forma também, que a tua situação é precária. Então, eu não posso dizer assim, aos 65 anos, com certeza você recebe. Maravilha. Bora lá. Mais uma pergunta. Bom dia, Marília. Para receber uma pensão por morte do marido pelo INSS, é preciso casar ou pode-se fazer uma união estável? Bom, então, se for união estável, o casamento é tudo a mesma coisa hoje em dia, né? Eu acho que é tudo a mesma coisa, dependendo também de como vai casar também. Tem isso. Se é separação de bens, se é, né? Não sei. Não, isso nem vai mudar pra gente. E eu digo mais, minha gente, se vocês já vivem numa união estável, é melhor que vocês regularizem a união estável de vocês. Vou dizer por quê. O INSS hoje, pra gente receber pensão por morte, ele exige um casamento de no mínimo 2 anos, certo? Então, se por um acaso você casar hoje e Deus o livre, teu marido morrer daqui a 6 meses, você não vai ter direito à pensão por morte, você vai ter direito a receber apenas 4 meses. Se você regularizar a sua união estável, quando eu digo assim, hoje eu vou regularizar a minha união estável, eu vou no cartório e eu digo assim, olha, eu estou com união estável há 10 anos, desde 2013 que eu tenho união estável. Então, eu posso fazer essa regularização pretérita, para trás. Isso é muito vantajoso para vocês se resguardarem. Então, para o INSS, às vezes é mais válido vocês fazerem uma união estável retroativa, certo? Com a data correta em que vocês iniciaram a união estável, do que simplesmente casar. Porque a gente pensa assim, casar é a melhor coisa do mundo, vamos casar que vai dar certo. Não, porque se acontecer algum infortúnio em menos de 2 anos, isso vai trazer um prejuízo para a gente ter que provar ao INSS que já existia uma união estável, né? E que depois casou e que, enfim, era com a mesma pessoa, enfim. Aí começa o babado, demora um pouquinho, né? Aí complica, né, gente? Infelizmente. Jô, muito obrigada por você ter vindo aqui mais uma vez, tirar as dúvidas da gente, dos nossos telespectadores. Obrigada a você por ter participado também. Muita gente perguntando aí. Nosso tempo aqui está muito pequeno, viu? A gente tem que aumentar esse tempo aqui, para a gente ter mais, né? Ter mais tempo com os nossos convidados, nossas convidadas. Obrigada, Eu que agradeço, Marília, sempre. Muito obrigada. Gente, olha só. A secretária de Saúde